E eu recebo aqui nos nossos estúdios a nutricionista Deise Dói para falarmos exatamente sobre esse assunto. Deise, seja bem-vinda ao Jornal da Cidade. Boa tarde. Boa tarde, Tudo obrigada bem? pelo convite. Deise, eu te começo te perguntando, as crianças elas têm uma atração, né, por doces, essas besteirinhas, né, balas, chocolates, e a questão do refrigerante. Elas são muito atraídas pelo refrigerante. O refrigerante é proibido de fato para as crianças ou tem uma quantidade certa que pode dar ou não? O refrigerante, ele é proibido, né? A gente já tem comprovações que ele não só causa o câncer, como ele também sustenta, e ele está inteiramente ligado à obesidade infantil. O que acontece é que os pais podem diminuir a frequência e dando essas informações para os filhos, né? Se os pais não consomem, os filhos também vão começar a se conscientizar. Uma vez na semana, né, e não compensá-lo. Se você fizer isso, eu te dou um refrigerante, mas sempre diminuindo, não tendo em casa e já conscientizando essa criança dos males que esse refrigerante causa. E tudo é uma questão de hábito mesmo, né? Os filhos geralmente seguem o exemplo dos pais, né? Com Se não certeza. leva refrigerante para casa, a criança então não vai tomar refrigerante, não é isso, doutora? Não, os pais, a alimentação, o exemplo deles é primordial no tratamento da obesidade. Agora, as crianças também não são nada fãs das verduras, dos legumes, hortaliças, nada disso, né? Como fazer para os pais conseguirem colocar esses componentes na mesa para que as crianças venham a ter esse hábito? Esse assunto, ele aborda duas questões. Primeiro que, se a criança já toma muito refrigerante, salgadinhos, todinho, outros achocolatados, industrializados em geral, que são, né, guloseimas gostosas, a papila da língua, as papilas da língua dessa criança não vão gostar de nada suave, entendeu? Nada muito fresco, porque isso não vai ter graça para eles de fato. Então, ao diminuir a frequência desses produtos e introduzindo legumes, verduras e mostrando a importância, ajuda muito nesse processo. E também, gente, o tipo de preparo, o jeito que prepara, né? Às vezes fala assim, vou comprar os legumes para minha criança, faz no vapor e entrega. Né? No vapor fica quase tudo no mesmo sabor, sem graça. Não, pode fritar esses alimentos na gordura de porco ou na manteiga, que é bem saborosa, né? Para ajudar ele no paladar. Agora, quais são os alimentos que mais levam as crianças à obesidade? Não dá para pontuar isso sem comentar também que é o seguinte, a criança, ela tem que saber, olha isso, o que é fome e o que é vontade. Né? O meu filho mesmo fala assim, eu chego da escola, tô com uma fome de iogurte. Não, a gente tem banana, não tem iogurte. Não, então eu não quero. Isso é fome? A criança que passa fome, ela escolhe. Então isso também tem que ser ensinado para a criança. O que é fome, o que é vontade de comer. A gente já sabe que o corpo humano, ele vai muito bem com legumes, frutas, carnes, ovos, alguns grãos, né? Então se ele está comendo fora disso demais, está errado. Ele já não está com fome. Se tivesse fome, ele comeria o que a casa oferecesse. Então os pais eles têm que ter esse controle, né? A criança não pode comer toda hora, a hora que quiser e de forma exagerada. Não. E tem que ter um auxílio de um profissional, porque a obesidade quer dizer que ele já está compulsivo, comendo demais, né? A gente tem que fazer um controle de baixar os hormônios que levam a essa compulsão. Não adianta brigar, que ele não vai fazer. A vontade dele é maior do que o que você está falando. Então tem que tratar assim. E a obesidade, ela alcança crianças de todas as idades ou tem uma faixa etária? Todas as idades, né? Desde os 6 meses. Tem crianças que já nascem obesas devido à alimentação da mãe. Tem que controlar, porque a obesidade ela é um estado inflamatório. E isso faz com que tenha doenças neurológicas. Déficit de atenção, hiperatividade, PAC, várias doenças, né? No aprendizado. Agora, como é feito o acompanhamento, né, da criança? Eu, pelo menos, faço com muita conversa, com o pai presente. Então, eu conscientizo o pai, pergunto como é que é a alimentação na casa e eu vou conversando com a criança para ela ter uma confiança em mim e aprender o que é fome e vontade de comer. No final da consulta ou nas próximas, ela já me fala o que é fome e o que era vontade de comer. Ela me conta a historinha, né? A gente vai envolvendo essa criança. Eu separo muito a alimentação de referências de beleza, né? Elas falam muito, as meninas falam muito em princesas, eles falam muito em super-heróis. É todo um jogo de cintura. Não dá para eu ir lá, montar a dieta e entregar pro pai. Isso aí não vai funcionar. Então o pai tem que meio que criar uma historinha, envolver esse mundo lúdico para conseguir fazer a criança... Uma coisa importante é o seguinte, às vezes a criança acorda sem fome e o pai obriga a comer. Ela chegou na hora do almoço, ela não quer comer tanto,
faz comer Tem que até comer rapar o prato. Gente, isso causa crenças na criança. Quando ela cresce, ela come, compensa isso na comida. Então não tá com fome, não come. Mas também não comeu e escolheu um todinho, tá errado. Né? Então tem todo esse jogo de cintura. Pais, não tenham medo da criança passar fome. Ela não vai passar, ela vai comer o que tem. Para de ter esse medo. Agora, quando a criança ela já está enfrentando um quadro de obesidade, né? A senhora aconselha, assim, exercícios físicos aliado a uma dieta, com um profissional? Com certeza, eu aconselho exercícios físicos porque libera energia, aumenta hormônios do prazer, da felicidade, o que já, né, diminui um pouco esse apetite. É bom ter um acompanhamento psicológico, né? Nossa, graças a Deus a gente tem excelentes psicológicos para isso. E com a própria alimentação, ela passa a não descontar aquela ansiedade, porque essa é a minha parte, na alimentação. Agora, que ela pode continuar ansiosa e compulsiva, aí ela tem que tratar com um psicólogo. Agora, tem alguma dica especial para que os pais consigam colocar frutas, legumes, verduras na mesa e essas crianças consigam comer? Então, uma dica importante primeiro é ter esses alimentos à mostra em casa, contar os nomes e quando for preparar, por exemplo, a salada de fruta é uma ótima receita, só que a criança deve participar, né? Ela pode descascar ou cortar e a gente conversando, né? Ou os pais conversando com a criança sobre os benefícios, experimentar e aí vai. E não empanturrar essa criança de comida para oferecer legumes, verduras e frutas. Espera dar um tempo, umas 3, 4 horas e oferece, porque aí ela vai ter interesse. Com a fome de verdade, ela vai começar a comer esses alimentos. E faça mais legumes com sabor mesmo, num alho, cebola, manteiga, numa mistura ali. Não tire sal, deixa a criança comer com sal depois de 1 ano de idade e sempre à mostra, tá na mesa, mas tem umas 2, 3, até 5 cores disponíveis. Olha só, dica importante e interessante, né? Desde eu quero aqui agradecer a sua presença no Jornal da Cidade de hoje. Muito obrigada. Espero que eu tenha ajudado. Com certeza. E assim nós vamos para um intervalo rapidinho. Volto já já com o nosso Jornal da Cidade.